Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VS LH11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel high yield. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 3,51. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,43%. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,32. Isso significa que o fundo está com 68% de desconto. É um fundo que está com a liquidez baixa, negociando uma média de 178 mil por dia. E ele vem de uma variação positiva de 25% nos últimos 12 meses. O fundo deu uma pequena recuperada. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que, quando ele veio a mercado, ele veio na gestora lá da Hectare, que é o mesmo lá do HCTR. Em algum momento aí no caminho, a gestora cindiu e criou uma tal de RCap. Mas depois, mais à frente, a gente descobriu que a Devante, que é a mesma lá do Deva, do Decra, do Depro, essa Devante, ela, junto com essa recap que surgiu, junto com a HCTR, com a Hectare, elas são todas do mesmo grupo econômico. Isso foi descoberto depois. Enfim, como na época o Hectare, o HCTR, era um fundo que era muito bem quisto, era muito bem visto no mercado, esse fundo já chegou, entre aspas, tá, hypado. Então ele era um fundo que veio na base 10, que era algo também uma inovação no momento. Havia pouquíssimos fundos de base 10. Se eu não me engano, tinha o VGHF e o MXRF, existiam poucos fundos, e esse fundo foi um dos primeiros que veio ao mercado. Quando ele veio, em razão de toda a euforia que ocorria com o HCTR, ele surgiu a R$12, um valor bem alto, bastante ágil, porque ele já chegou entregando altos rendimentos. Com o passar do tempo, passou-se alguns meses, né? Mais ou menos 8 meses, aí houve uma acomodação e a sua cota meio que voltou mais próximo ali dos R$10. No ano de 2021 e 2022, os fundos estavam sofrendo bastante. Então, é normal que ocorresse um certo deságio. Então, essa faixa aqui de 9 e pouco, mais ou menos R$9, ainda era algo dentro da normalidade, porque vários fundos de papel começaram a ficar depreciados. Mesmo fundos que até hoje estão muito bem, né? Então, esse momento aqui foi tranquilo. Contudo, ocorreu lá em abril de 2023 uma briga entre o HCTR e o pessoal lá da Suno. E aí, ocorreu nesse momento algo que eu ficava brincando, chamando de fofoquinha HCTR. Então, ocorreu bastante problemática nesse momento. E aí, teve essa primeira queda aqui, ó. O fundo esboça uma recuperação, mas depois vem os problemas de inadimplência. E aí, as cotas que antes vinham na faixa, já vinham depreciadas, na faixa de 9 e pouco, próximo de 9, elas dão esse repique aqui, voltam a algo próximo a R$8, mas depois despencam para próximo de R$4. Isso em maio do ano passado. O fundo esboça uma recuperação tentando voltar ali próximo a 6, mas novamente as suas cotas despencam e dessa vez rompem até os R$4, chegando inclusive ali a 2 e pouco em determinados momentos. Atualmente, a gente vê que o fundo novamente esboçou uma recuperação. O fundo vinha na faixa de 3 e pouquinho e agora ele está estabilizado nesse patamar aí de mais ou menos 3,50. A gente vê que durante algum momento aqui, ó, ele chegou a 3,50, 3 e pouco, tal, 3,18. Por isso que nos últimos 12 meses aqui, ó, de 3,9 que o fundo estava, essa pequena alta aqui trouxe uma certa variação positiva aí para o fundo. Continuando aqui no site, a gente vê agora algumas informações a respeito do fundo. Tais quais o seu nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é mandato híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se valer de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que atualmente está com 79 mil cotistas. Como lá no relatório eles não falam sobre isso, eu acho que ele vem perdendo o número de cotistas aí mês a mês. E ele tem atualmente quase 30 milhões de cotas emitidas. Aqui está dizendo que ele vale R$10,85 seu valor patrimonial, mas no relatório gerencial ele está totalmente desatualizado. E, em razão dessas últimas demandas aí, houve uma remarcação de ativos. Então, pode ser que futuramente o valor do fundo aí seja marcado a menor. O valor patrimonial do fundo é de 324 milhões e o último dividendo do fundo foi entregue aí 4 centavos.
Continuando aqui no relatório, aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Então, o que eu falei para vocês? Esse fundo, quando vem a mercado, ele vem entregando um dividendo muito alto. Então, note que ele veio a R$12. Então, a R$12, ainda assim, ele estava entregando 1% de dividendo, porque ele estava com bastante ágio. Depois, a cotação diminuiu, mas o dividendo continuou alto. Então, o dividend yield era na casa de 1,50, 1,60, 1,50, 1,80. Durante um bom período, o fundo entregou um dividendo muito alto. E aí, com a problemática que ocorreu, a gente vê que as cotações foram lá embaixo, o dividendo também despencou, mas ainda assim o dividendo continua alto. Você vai vendo que ele vai reajustando aqui, por quê? Nesse momento que o dividend yield começa a subir, é o momento que a cotação cai e estabilizou-se os dividendos. Então o mercado derrubou a cota para que o dividendo fosse minimamente aceitável. Então hoje, nas cotações atuais, esse dividendo atual aí, ó, que ficou entre 3 e 4 centavos, aí o mercado exige que a cotação fique baixa para que o fundo entregue no mínimo 1% aí. A gente vê que atualmente o fundo estabilizou-se nesse patamar de 4 centavos. No dia 6 de setembro, o fundo pagou no dia 13 de setembro 4 centavos. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, eu estou gravando na última semana de setembro. Esse vídeo, seguramente, quando ele for ao ar, já vai ter sido anunciado os dividendos ali de outubro para serem pagos em outubro. Baseado no relatório gerencial, se não ocorrer mais situações gravosas no fundo, acredito que ele vai continuar entregando esses 4 centavos, apesar de que há um bom tempo a capacidade geracional do fundo ele está em torno de 3 centavos. Então, ele vem mês a mês comendo um pouquinho do caixa. Tá? Ele vem usando um pouquinho do caixa porque ele não está tendo todo esse resultado. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, desde que o fundo veio a mercado, a rentabilidade do fundo atualmente está deixando muito a desejar. Então, atualmente, ele está com menos 54% de rentabilidade, apesar de o fundo está na faixa de R$3, então ele estaria com menos 70%, né? Contudo, ele já entregou tanto dividendo que já amenizou aí 20% de problemas, entre aspas. O CDI do período é 41%, a inflação 22%, o IFIX 15% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 37%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, reforçando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo. Geralmente a gente atende os pedidos de membros ou inscritos. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, versátil, acessível. Essa planilha adquirindo, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo escolher. Adquira, porque é um ótimo produto e o principal, você comprando nos apoia financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador, são e-books baratos e acessíveis e adquirindo os e-books é uma forma de nos apoiar financeiramente. Esse vídeo foi uma sugestão aí, ó, do inscrito, o Henrique. Volta e meia, ele faz pedidos aí pra gente. Ele falou: excelente, Amu. Se você puder analisar o VSLH11, eu agradeceria muito, obrigado. A gente meio que diminuiu a intensidade de vídeos em relação ao Versailles, o HCTR, o TORD, porque a gestão vem pecando muito. E os seus relatórios não tem tanta alteração assim. Então eu vou até comentar sobre isso lá dentro do relatório gerencial, mas está aqui o vídeo solicitado. Então aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. Poxa, eu estou gravando esse vídeo no final de setembro. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido outubro. Mas, poxa, julho, aí depois julho, ó, agosto, setembro, outubro. Então, tá tendo muita defasagem. Em relação a outros relatórios, tem relatórios aí que eles saem quase em linha com a situação atual, sabe? E você ter um mês de defasagem é algo totalmente aceitável. Então, poxa, nós estamos no setembro. Se fosse algo ali de agosto, né? Seria algo um pouco mais aceitável, sendo que, como a gente está no final do mês,
Já era para ter saído ali algo referente, pelo menos, a parte de setembro, né? Mas enfim, esse é o primeiro ponto. O relatório está bem defasado. Outro ponto é que não tem tantas informações assim que venham nos ajudar, né? São informações atrasadas, né? Enfim, sobre taxa do fundo. À medida que o fundo fosse crescendo, a taxa seria regressiva. Então, como atualmente o fundo está nesse patamar aqui, ó, a taxa está de 0,95. Eles cobram performance de 20%, se bater IPCA mais 4%. Pelo que eu vi no relatório, atualmente eles não estão oferindo taxa de performance. E aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. E o número de cotistas na data do relatório era 80 mil. E baseado lá no site, né? Deixa eu até ver se já está aqui mais atualizado. Aqui está 79 mil. Então é o que eu estou falando. Se a gente for voltando em relatórios anteriores, acredito eu que esse número de cotistas ele vem caindo. Então aqui eles falam na época que o patrimônio vale 10,72, né? Acredito eu que quando, se em algum momento, a administradora resolver fazer uma marcação nos ativos que estão com problema, minimamente isso aqui era para estar caindo mais o valor patrimonial do fundo, né? Se o mercado está pagando 3,40, para o mercado ele acredita que hoje os ativos do fundo valham entre 4 e 5 reais e não mais que isso. Tá? Então, teoricamente, para o mercado, os ativos que esse fundo possui é algo na casa de 4, 5 reais. Então aqui eles falam em que o fundo investe. E aí eles vêm trazer tais informações, ó. Que o fundo distribuiu 4 centavos, na época a cotação estava 3,37. E aí, de todo o patrimônio do fundo, 22% estavam com pagamento em dia. Então, olha só, se com 22%, vamos por 25%, o fundo está entregando algo na faixa de 4 centavos, então se tudo pagasse para o fundo, hoje ele teria capacidade de entregar mais ou menos 16 centavos. Não é bem assim a conta, porque não é porque os outros estão em atraso, depende da taxa e tal. Mas note que entre 16, 14, 13 centavos deveria ser o que o fundo estaria pagando mais ou menos, sabe? Então esse é um fundo que sempre entregou muito dividendo, sabe? Enfim, 56% estão em carência. 1,65 está inadimplente, mas está tentando renegociar. E 1,6 está inadimplente em processo de execução de garantias. Aí eu somei isso aqui, ó, isso aqui dá 20%, dá 80%. E o restante são FIIs da própria casa e o caixa do fundo. A gente vai ver isso lá dentro do relatório. Aí aqui ele fala, o fundo ele tem um percentual alto em caixa. A gestão está analisando novas oportunidades de investimento para o montante atual alocado em caixa, visando maior rentabilidade a médio e longo prazo. Tomara que eles escolham ativos que não dê problema igual esses estão dando, né? Então lá, CRI GPK, concessão de carência principal e juros para os pagamentos programados até julho de 2025 e extensão do vencimento para julho de 2026. GPK 2, carência do principal e juros para pagamentos programados até julho de 2025. Brasil Parques, aprovação do período de waiver que suspendeu os efeitos do vencimento antecipado da operação adicionalmente. Foi aprovada a carência do principal e juros para pagamentos programados até julho de 2025. De toda a problemática do fundo, eles estão falando somente isso aqui sobre os problemas que os ativos enfrentam, sabe? Continuando. Aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então eles mostram o resultado contábil e caixa, né? Teoricamente caixa e o resultado contábil. Dentro do resultado caixa, eu vou vir aqui embaixo para vocês aqui mostrar, ó. Quando o fundo estava entregando 3 centavos, ó, distribuição caixa, ó, 896, essa parte aqui era 3 centavos. E aí ele aumentou para 1.195 aqui, 1.195 é o que ele está distribuindo. Mais em cima a gente vê o que realmente transitou pelo caixa, ó. Então estava transitando 600 mil e ele estava entregando 896. Atualmente, ó, está transitando 900, 1 milhão e pouquinho. A gente vê que em quase todos os meses ele entregou acima do que o fundo está gerando. Ó. Somente nesse mês aqui, de abril, foi o mês que transitou mais do que o fundo entregou. Então você pode ver que tudo isso aqui, ó, é o quanto o fundo vem comendo do caixa. Ó. Então ele vai comendo ali, ele vai usando. Ó, ele usou 200 mil, 200, 500, 500. No semestre ele usou quase 2 milhões. Aí, ó, 200, 90, 75. O único mês positivo, ó, 188, 112. No primeiro semestre desse ano, usou 640 mil. Julho, usou 117 mil. É isso que eu estou falando. O fundo está sempre usando caixa. Então, se ele fica comendo esse caixa, chega um momento que acaba, né? Mas como ele está usando relativamente pouco,
Ainda tem caixa a utilizar, a gente vai ver lá nos próximos relatórios. Contabilmente, o fundo teria um resultado ali, ó, de 7 milhões, 5 milhões, 3 milhões. Então ele teria um resultado contábil bem acima disso, né? Se não tivesse com as problemáticas, era para ele estar fazendo uma entrega aí bem superior ao que ele vem entregando. Continuando aqui, ele fala sobre a rentabilidade do fundo, a performance, e a gente nota o seguinte, que houve uma diminuição grotesca da liquidez do fundo e também uma diminuição da cotação do fundo, né? A gente vê que o fundo chegou a ser negociado a valores altos e depois a problemática, a cotação veio caindo, sendo que teve aqueles mínimos lá de 3,18, 3,19 aqui, ó, e que, querendo ou não, o fundo teve uma certa apreciação no período aí. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, nós ainda vamos ver o portfólio, algumas informações nesse sentido. Eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós, você tem esse ativo atualmente no seu portfólio? Você já teve ele no seu portfólio? Você foi surpreendido pelos problemas envolvendo esse fundo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Em relação a toda a problemática envolvendo o fundo, isso aí para mim eu vou sempre estar repetindo. Para mim não é o problema. Quando eu investi no fundo, eu estava ciente que é um fundo de alto risco. Eu tenho outros fundos no meu portfólio. Contudo, o que me chama atenção negativamente é o quanto a gestora é omissa, o quanto a gestora está sendo covarde. Por quê? Se a gente pegar outros ativos que estão com problema, que estão passando por dificuldade, que a situação também está complicada, o pessoal da Iridium, o pessoal lá da URPR, são ativos também que são de alto risco. Só que a gestão, ela vem a público, ela vem e comenta, ela tá ali. Os relatórios não estão tão atrasados assim, principalmente o pessoal lá da Iridium. Então, para mim, a principal problemática é que a gestão se acovardou. O fundo está com problema e a gestão não se mostra, não explica, não está do lado do cotista. Eles são um grande emaranhado de grupo econômico, inclusive, eles devem para eles mesmos, que eles também são sócios na outra ponta. Então é um trem assim que o principal problema para mim é o ponto da gestão ser covarde e não se apresentar, não tentar explicar quais os planos, é tudo atrasado, você não sabe direito as informações, você descobre as informações mais em outros ativos do que na própria gestão. Então, assim, eu particularmente, eu tinha esse ativo, ele ainda está tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira fechada. Uma coisa que eu já decidi, eu não vou ter mais o ativo, mas eu também não tenho pressa para vender. Esse ativo ele está de stand-by, comprar eu não compro mais, mas em algum momento eu vou me desfazer desse ativo. Pode ser que eu nunca me desfaça e deixe lá de molho no meu portfólio. É até bom para uma espécie de aprendizado, né? E de novo, o que me deixa a decisão de eu não comprar mais esse ativo é o fato da gestora não vir a mercado e explicar as situações. Eu tenho ativos que estão com problema ou estão passando por dificuldade e volta e meia eu compro mais um pouquinho. Então o meu problema com o fundo não é as inadimplências, o que estourou, as dívidas, tudo isso é aceitável porque quando eu investi eu sabia que tinha esses riscos envolvidos. Contudo, o fato da gestão não se justificar, não aparecer, não tentar explicar o que está fazendo, a gestão teve oportunidade de executar os ativos. Só que aí a gente vai descobrir que a gestão também está na outra ponta. Então como é que ela ia cobrar dela mesma, né? Se ela também é sócia da dívida, né? Então é complicado, complicadíssimo. Então hoje é uma gestora e ativos que eu não gosto, não quero ter mais. E infelizmente para mim, perdeu total crédito aí, total... É algo que para mim é bem decepcionante atualmente. O fato de eu estar falando negativamente a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Gostaria de reforçar aqui novamente, né? Nós estamos tentando chegar aí aos 20 mil inscritos, mas a primeira meta é chegar aos 18 mil. Então se inscreva, a gente está quase chegando aos 17.900. Nos ajude a chegar aos 18, 19, 20. Com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Todos os nossos canais aí estão presentes em outras plataformas.
vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui ao relatório gerencial, o que a gente observa, né? O fundo tem ali 80% em CRIs, quase 10% em FIIs, que atualmente não vem gerando resultado para o fundo, e 7,7% em caixa. Aí aqui os segmentos aqui é tudo meio que assim, 68% hotelaria, 10% comércio, residencial 10%, 2,7% lazer e 0,3% logística, né? Esse hotelaria aqui que eles colocam é multipropriedade, parques e tal, então, enfim. E aqui a gente vê a diversificação dos ativos que o fundo possui. Hoje está um pouco mais claro, né? GPK 24%, mas vários outros desses devedores aqui são do mesmo grupo econômico, tá? Então o fundo tem uma altíssima concentração em ativos do mesmo grupo econômico. Tanto que quando deu problema num grosso aqui do seu portfólio, né? Então, apesar de ter vários nomes aqui, esses três são meio que do mesmo grupo econômico. Aqui ele continua falando sobre os ativos e as taxas, né? IPCA mais 11, IGPM mais 14, IGPDI mais 8, prefixado de 10. A taxa média da carteira é de 11,78, então você tem inflação mais 11, né? E aí ele tem ali, ó, 77% indexado a IPCA, 20% a IGPM e 2% ali é pré-fixado. Ele traz que 45% dos seus ativos são corporativos, 44% de multipropriedade. E aqui entra no portfólio do fundo. E para mim isso aqui não tem tanta validade porque está tudo desatualizado, sabe? Então não vou nem dar tanta atenção a esse portfólio aqui. Aqui no final, o fundo tem ali, ó, 2,51% do portfólio no lote metro quadrado, que ele não gera receita para o fundo. E ele tem ali, ó, no XBXO, que é o shopping lá de São Paulo, né, o Feira da Madrugada, com mais 7,26%. E eles têm a receber ali, ó, vai voltar para o caixa ali um vencimento de um CRI aí, ó, 1,6% do PL. Em algum momento, acho que eles estão a receber aí, ó, tá para receber esse valor. E aí, mais abaixo aqui, a gente entra nos ativos que o fundo possui. Atualmente, o que esse fundo tem aqui, não adianta tanto a gente fazer a leitura desse final. Mas esses ativos que o fundo possui e as suas garantias, para mim, é uma das partes mais importantes que deveriam ser lidas, né? Então aqui, ó, Resort do Lago. É um resort multipropriedade, fica no Goiás. O que foi dado como garantia? Vamos lá ver as garantias. Cessão fiduciária dos recebíveis atuais e futuros. Fiança e coobrigação das pessoas físicas. Alienação fiduciária das cotas da SPE. Fundo de reserva. E aí, fundo de obra. Beleza. E aí, se eu for executar, eu vou executar o quê? Cadê o imóvel para a gente poder executar? Então, o que a gente observou aqui? Que a imensa maioria das garantias envolvendo esses ativos aqui não tem garantias sólidas, né? De execução dos próprios ativos, para os ativos serem dados como garantia. E, mesmo assim, poderia executar aqui, por exemplo, a SPE. A SPE é entre aspas, tá? É uma empresa que foi criada com um propósito específico de desenvolver o ativo. Então, você poderia alienar a parte do fundo ali dentro da sociedade. Isso não foi executado, né? Então, o fundo não está executando os seus devedores. Teoricamente, se os devedores não cumprem as suas obrigações aí, você tenta negociar até o ponto de execução, né? Mas o fundo é que ele não executa os devedores. Em vários outros aí, a gente vê que os gestores são mais firmes e vão em busca de tentar recuperar aquilo que foi entregue. Então, até esse ponto aí fica de aprendizado que as garantias são fracas, né? Então, ó, GPK que está dando bastante problema. Quais as garantias que foram entregues aí pelo GPK? Cessão fiduciária, alienação fiduciária de ações. Então, sim, né? Como é que executa isso? Não tem imóvel dado como garantia. Então, enfim, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere vir aqui no canal e se inscrever para nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you
You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my